não existe a salvação de uma só. É um coletivo, né? A gente precisa pensar coletivamente, principalmente porque a gente está falando aqui como esse comportamento é fruto de uma criação cultural e a cultura muda a todo momento. O Karnal, quando diz, e eu acho importante ressaltar esse ponto, porque muitas vezes as pessoas nos ouvem falar sobre a rivalidade feminina, sobre a competitividade das mulheres com outras mulheres, né? Porque quando a gente fala de competitividade mais ampla, os homens são sempre os mais competitivos e isso encarado de maneira positiva. Mas as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, tá, mas na minha experiência de vida, eu como mulher, eu senti mais competição vindo das mulheres. Eu fui mais atacada por mulheres. Então, isso que vocês estão falando, de fato, acontece. A minha experiência prática, ela confirma essa constatação, essa impressão, essa máxima de que as mulheres são rivais entre si, de que elas são competitivas. Ok, mas isso foi um valor incorporado. Não é que a gente tem um traço genético que nos faz ser competitivas em relação às nossas irmãs, às outras mulheres. A gente cresce desse jeito o tempo todo. Tudo que a gente ouve, desde que a gente se conhece por gente, é que o objetivo, talvez as coisas estão sendo ressignificadas no nosso tempo, mas o nosso objetivo principal é formar uma família, por isso a gente precisa competir pela atenção do homem, e já que a gente precisa competir pela atenção do homem num mundo que cria homens também em virtude dessas expectativas de gênero, com uma masculinidade frágil, você não pode se apresentar como uma pessoa de sucesso, porque senão você fragiliza ainda mais esse homem que já está nessa caixinha também muito restrita de existência. Então não é que a gente nasce com esse traço biológico. Homens e mulheres têm diferenças biológicas, diferenças hormonais, enfim, mas essa diferença de comportamento é uma imposição. A gente incorpora esse valor. A vida toda a gente é levada a competir com outras mulheres. Por isso que o que a gente precisa é se conscientizar desse problema e tentar ressignificar essas nossas relações, muitas vezes dando o primeiro passo. Eu sei que muita gente que está aí fala, poxa, mas eu chego num ambiente que só tem mulheres e eu sinto essa competição. Então, talvez a gente tenha que começar a tentar criar essa relação de sororidade, dar o primeiro passo para que a gente consiga se unir e nesse sentido se fortalecer, porque aí, Mari, você fez uma pergunta para o Karnal. Para alguns homens pode ser bom que as mulheres não se unam e que o poder continue patriarcal, como é tradicionalmente. Mas é para alguns, porque a existência é também restringida para os homens. Eles também não conseguem lidar com emoção, eles também precisam ficar provando masculinidade durante a existência com uma relação absurda com dinheiro. Você prova a masculinidade podendo pagar por aquilo que a mulher pagaria. Então, é ruim para todo mundo. Pode parecer um bom negócio imediatamente, mas se a gente pensa no longo prazo, se a gente conseguir se respeitar indivíduo para indivíduo, mas principalmente compreender que as expectativas de gênero limitam a nossa existência, todo mundo vai ser mais feliz. É tanta coisa que a gente incorpora, né? Porque incorporar é fácil. Agora, questionar, dar esse primeiro passo, perceber, isso sim, exige, né, tempo, exige questionamento, exige pensar, isso é mais difícil. Bom, o Karnal falou, né, sobre como as mulheres muitas vezes são avaliadas pela aparência. Entrando nesse assunto, além desse movimento de sororidade, tem outro movimento super importante também, que é o do amor próprio. Cada vez mais a gente vê mulheres descobrindo a beleza do próprio corpo, se libertando dos padrões que a gente acompanhou, que acompanhou a gente ao longo da vida. Só que olha só, é importante sim, claro, estar bem com a gente mesma, mas não esquecer de estar bem com as outras também. Vamos ouvir agora a Polly Oliveira, ela é escritora, estudiosa das narrativas femininas e criadora de conteúdo. Olha só. Por isso, se faz necessário ter muito cuidado com todo e qualquer discurso de amor próprio, de autoaceitação, porque nessa busca incessante de se encaixar em um padrão, nós estamos vendo, principalmente nas redes sociais, mulheres constantemente se agredindo, não respeitando o tempo da outra, o espaço da outra, e aí nasce mais uma vez a rivalidade feminina. Por isso é tão importante nesses tempos espaços como esses, debates como esse, nascer todos os dias, para que as mulheres entendam da onde está surgindo a sua escolha. É uma escolha genuína ou ela é pautada em uma pressão estética que já existe? É pautada numa sociedade gordofóbica? Então, assim, seria aqui um papo para horas e a gente não conseguiria ainda resumir isso em poucas palavras.
Porque a rivalidade feminina, ela nasce em todos os lugares. No berço familiar, na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade como um todo. Uma mulher que se ama e que aprende a se amar, ou que está neste caminho buscando amor próprio, ela é capaz de praticar a sororidade sem nem mesmo saber o real conceito de sororidade. Porque é muito louco essa questão de autoestima, né? Muitas pessoas acham que ter autoestima é você se olhar no espelho, gostar do dia para a noite do reflexo que você vê. Mas não é somente isso, é muito mais. O amor próprio, inclusive, ele passa pela empatia, ele passa pela sororidade, de maneira até intuitiva muitas vezes, né? Então eu acredito que o primeiro passo para a sororidade, ela deve começar internamente. Quando você começa a passar pelo processo de autoconhecimento, de gostar do que vê no espelho, de gostar do que não ver no espelho, que são as características principais de uma mulher, né? Que estão dentro e não são tão faladas midiaticamente. Mas eu acredito que o amor próprio, a autoestima, você gostar de si mesma é o primeiro passo para que essa mulher descubra muitas potências. Inclusive essa potência, né, de proteger outras mulheres. Uma mulher que se ama, ela é capaz de descobrir o amor por outras também.